Muito obrigada. Obrigado, imagina, eu que agradeço. Muito boa noite. Na verdade, a federação não achou mais ninguém para vir. Por isso que foi, eles mandaram eu por causa disso, viu? Foi por isso, viu, seu Rui? Não foi por outro motivo, não, tá bom? É que sexta-feira a turma arruma muito compromisso por aí, né? Uns vão para os seus negócios, outros vão para os seus comércios, outros vão para o seu câmbio. Tem uma passagem de Jesus que fala isso, não tem? Seja bem-vindo. Que os nossos irmãos são chamados ao festim, né? A festa de bodas, e ninguém quer ir, ninguém vai. Olha só. E aí o Senhor manda chamar qualquer um que quisesse ir, né? Então, como eu estava lá, eu quis vir, então eu vim também, fui chamado e vim. Então, vamos falar de piedade filial. Isso está associado um pouquinho do amor entre nós, pais e filhos. E isso é uma coisa que é bom a gente conversar, discutir, porque a gente tem percebido que, não sei, os tempos mudam, a gente não pode negar isso, as coisas mudam, as pessoas mudam, costumes são alterados, modificados, as coisas são alteradas, modificadas. E hoje a gente tem visto aí um grande número de casas que acolhem pessoas com idade, pessoas que têm problemas de saúde, pessoas que têm uma idade mais avançada. E a gente tem visto o compromisso dos filhos cada vez mais intensos, filhos trabalhando cada vez mais, dedicando-se cada vez mais ao trabalho, cada vez mais preocupados com o seu futuro, o seu progresso, com a sua família, com seus filhos, com as suas coisas. E aí chega também um momento que ele não consegue mais conviver com o pai ou com a mãe, porque ele percebe que o pai e a mãe, sei lá, a mãezinha ficou sozinha, o pai ficou sozinho, e ele precisaria conviver com o pai e com a mãe mais próximo, quem sabe trazer ele para mais perto, para dentro de casa, para um cômodozinho dentro de casa, uma edícula dentro de casa, alguma coisa assim. Só que por conta de muitos motivos, eles acabam não fazendo isso e preferem colocar a pessoa numa condição diferente, colocam aí numa casa de acolhimento, né? Uma casa de apoio. Tem o seu lado positivo, tem o seu lado negativo, mas o que a gente vai perceber, na verdade, é que nós precisamos entender a nossa condição. Entender a nossa condição. A gente é pai. A maioria de nós que estamos aqui somos pais e avós, né? A maioria de nós somos isso aqui. Estamos nessa condição aqui. Então, a gente começa a perceber o seguinte, que os pais que conseguiram dedicar-se com muito amor aos seus filhos, dedicar com amor, a dedicar bastante amor a eles normalmente não são encaminhados para essas casas, normalmente. Às vezes pode acontecer, né? Às vezes a própria pessoa fala, eu não quero incomodar aqui, pode me levar, mandar, fazer e acontecer, né? Engraçado que eu mudei um pouco o conceito, porque até uns anos atrás, eu falava esse mesmo tema e falava assim, quando chegar a minha hora, eu mesmo vou sozinho para a casa de apoio. Não vou precisar ninguém me mandar, eu mesmo vou sozinho, porque aí meu filho cuida das coisas dele, da família dele, da mulher dele, das coisas dele. Você vê que eu tenho 6 comedores de arroz e feijão, então cada um cuida da sua e pronto, e acabou, tá tudo certo, né? Mas, de uns anos para cá, eu mudei um pouco o conceito, porque eu comecei a visitar algumas pessoas na casa de asilo. E teve uma dessas casas que eu fui convidado a fazer uma palestra, lá na Zona Norte. Uma casa bonita, sabe? Uma casa linda, maravilhosa. Eu falei, nossa, é dessa aqui que eu quero vir, né? Até perguntei, escuta, custa muito caro? Não é muito caro não, é 20 mil reais por mês. A senhora achou que era mais ou menos? Por que a senhora achou engraçado? Porque é muito, é isso? Ele falou, bom, dependendo do dinheiro que a pessoa tem no banco, pode ser barato mesmo, né? Se a gente tiver um sobrenome assim importante, tipo Watanabe, assim, tá pouco se importando com 20 mil, 30 mil, 50 mil por mês, não tem problema nenhum, né? Bom, mas aí eu percebi uma coisa que me deixou muito tocado. Terminamos a palestra, algumas pessoas não conseguiam alcançar o que a gente estava falando, obviamente, com seus problemas. E aí me convidaram para tomar o café da tarde junto com eles. E aí eu fui tomar o café da tarde, mas me tocou muito isso, porque quando eu fui tomar o café da tarde, eu vi uma tortinha gelada. Fui tomar o café com leite praticamente gelado.
E eu fiquei pensando, misericórdia, um negócio tão caro desse, num lugar tão chique desse. E olha como eles tratam as senhorinhas e os senhorzinhos. Porque alguns estão meio fora de si, não percebem se está quente, se está frio, não se incomoda, não comem também, né? Aí você ia pegar o pãozinho, aquele pãozinho borrachudo, fala assim, meu Deus do céu, um pão borrachudo. Lá na minha casa, se eu der um pão desse pro cachorro, eles botam eu para fora de casa, nem pro cachorro eu posso dar esse pão. Eu posso comer, mas o cachorro não pode. E aí fiquei tocado com aquilo, porque eu pensei, não é a base do dinheiro que vai resolver. E aí cheguei a outra conclusão, olha a conclusão que eu cheguei, que às vezes o idoso, ele não está querendo ir para esse lugar, porque quando o idoso foi assim, ele foi muito metódico, muito disciplinado. Sabe o que ele fazia quando as crianças eram pequenas? 8 horas da manhã, levantar, 9 horas ir para a escola, meio-dia almoço, 1 hora, 2 horas estudar, 4 horas tomar banho da tarde, 6 horas deitar. Era tudo assim, regradinho. Então ele tinha uma lógica. Aí quando ele fica adulto, fala assim, minha mãe tem que tomar o remédio de 6 em 6, de 3 em 3, de 4 em 4. Ela precisa tomar banho 6 horas da tarde, e alguém precisa... Eu não posso fazer isso, não tem ninguém para fazer isso. Então vamos colocar num lugar que possa fazer isso direitinho para ela. Olha a ideia que nós temos, né? Esse assunto está incomodando alguém? Não? Está tudo bem? Podemos continuar? Podemos continuar. Podemos. Aí ele faz, com o que ele aprendeu, ele quer para a mãe, que é o melhor para a mãe, mas ele não pode dar o remédio na hora certa, comida na hora certa, banho na hora certa, ele não consegue, ele não pode, está trabalhando, não acha ninguém que faz isso, então ele acha melhor pôr numa casa para poder acontecer isso. E aí o que acontece? Ele pega e põe a mãezinha lá, e a mãe quando chega lá fala, meu Deus do céu. E aí eu consigo ler o pensamento de algumas mães que pensam assim, eu quero saber tomar remédio na hora certa, que se dane os remédios. Se eu não tomar banho no dia, eu tomo 2, 3 dias depois, qual é o problema? Mas o que ela quer? Ela quer ficar no meio da confusão, no meio da muvuca, a briga dos maridos e mulher, as criançadas aprontando. Ela quer ficar doida com o neto, que o neto não dá sossego, não deixa ela dormir. Ela quer isso. É isso que ela quer, conviver dentro de casa. Mas a gente, por ter aprendido a ser tão certinho, a gente não, ela tem que ter uma vida regrada, porque aí ela consegue chegar nos 120 anos. Agora assim, se eu chegar nos 120 anos na clínica, eu prefiro chegar nos 90 na minha casa do que nos 120 na clínica, pelo amor de Deus, não é? Então eu mudei um pouco o conceito, e o Evangelho fala isso, a piedade filial, ou seja, a gente ter amor pelos nossos pais, e acolhê-los de forma carinhosa. Tem pai, obviamente, todo mundo erra, né? Tem pai que foi muito severo, tem mãe que foi muito severa, tem pai que foi muito difícil, pai que aprontou, mãe que distanciou, mãe que fez, que aconteceu. Tem muito tipo de mãe, muito tipo de pai, óbvio que tem. Mas nós estamos aprendendo com o Cristo que nós temos que amar até os nossos inimigos. Imagine aquele que dedicou para a gente dias, meses, horas, dinheiro, recursos, tudo que é possível. Imagine. Então ele está convidando a gente ser mais próximo dos nossos familiares, dos nossos pais, da nossa mãe. Aí ele fala assim, mas não é só dando um pior cômodo da casa, ou então fazendo o contrário, porque também acontece isso, né? A gente coloca eles para trabalhar para a gente. Então, vai buscar a criança no curso de inglês, é meio-dia, hein? Não pode chegar atrasado. 2 horas você leva ela no violão, 4 horas você pega e leva no balé. Aí fica o dia inteiro assim, carregando a criança para cima e para baixo. Mas vou fazer um bolinho para ela, mas não dá tempo, vou ter que levar ela no balé agora. Aí pega ela no balé, acho que agora dá para fazer o bolinho. Não, agora dá para fazer o bolinho, porque agora tem que dar banho nela, porque se a mãe chegar e ela não tiver tomado banho, a mãe vai me xingar, porque vai achar que eu não fiz nada o dia inteiro. Porque sempre quem está em casa não faz nada, não é assim? É assim, né? Eu aprendi isso agora, depois que eu aposentei, eu aprendi isso aí, né? Então, a gente fica o dia inteiro, ficar em casa não faz nada, não é? Então, os filhos chegam e falam, mas você não fez nada o dia inteiro, não é? Então, é que nem a gente fazia com a mãe, né? A mãe trabalhava igual uma doida, e quem é que dava valor para a louça, para a roupa, para as coisas? Ninguém dava valor, né?
A gente só começou a dar valor depois que a gente casou, aí fala assim para a esposa, olha esse paletó precisa lavar, lavanderia, não tenho nada com isso. Ela manda para a lavanderia. No nosso tempo, não, a mãe falava assim, vou dar um jeito. Ia lá, pegava um sprayzinho, jogava no colarinho, esfregava, dava um jeito de lavar o paletó. Mas as mães modernas não, é lavanderia, não quer nem saber, lavanderia. E é isso que o Evangelho vai pedindo para a gente, nos aproximarmos dela e termos mais compaixão, mais amor, mais consciência. Porque a gente vai mudando de idade, a gente vai ficando diferente. Vocês perceberam isso? Vai ficando diferente, não é? Algumas coisas ficam rebeldes, outras querem sair do corpo, outras não querem, outras querem, sabe, desanimam. Então a gente fica com o corpinho todo diferente, fica diferente. É mais ou menos quando os nossos filhos eram jovens, aí fala, mãe, vamos na festa junina da escola, né? Aí ia com a mãe lá. Mas mãe, você vai com esse vestido, mãe, pelo amor de Deus, mãe, mas vai com esse sapato, mãe, tudo ele reclamava, porque achava, tinha vergonha de andar com a mãe. A gente não tinha essa vergonha de andar com a mãe, meu Deus do céu. Vai na cidade, ai, mãe, vai desse jeito, né? Vai na cidade. Antigamente a gente ia na cidade, agora a cidade tem em todo lugar, mas tinha vergonha de andar com a mãe, andar com o pai, né? No meu caso, por exemplo, eu fiquei 20 anos com um Ford Corcel Del Rey. Aí eu ia levar eles na escola, quando eles ficaram jovenzinhos, falou, olha pai, é o seguinte, deixa a gente aqui na esquina que a gente chega lá facinho. E aqui é bom para você voltar. Aqui é bom para você já voltar, entendeu? Você não precisa ir na frente da escola, não tem essa necessidade, não é mesmo? Nossa, vocês estão fazendo um favor pro pai, que bom, estão pensando no bem-estar do pai, não é isso? Era isso aí, então... E aí a gente fica assim, com essas coisas menores. Então o Evangelho convida a gente a construir mais amor, especialmente aquele reconhecimento, mais gratidão àquelas pessoas, os que estão mais próximos da gente, que conviveram, que nos ajudaram, nos criaram. Às vezes ela tem um outro nome, não chama nem mãe, nem pai, às vezes chama babá, às vezes chama, sei lá, outro nome que a gente criou carinhoso para ela em casa, mas ela que foi o braço direito da mãe, o braço direito do pai, que ajudou. Não entendi. Uma pessoa da família, trabalhou lá na nossa infância, agora nós estamos já crescidos e ela continua lá. Então, proximidade, amor para essas pessoas, é isso que o Evangelho pede com essa piedade filial. Porque não vale a gente ficar, sabe, querendo economizar e fazer os nossos pais, as nossas mães trabalharem pela gente. Isso não vale, a gente precisa pensar nisso. A outra coisa é o seguinte, a gente tem uma dívida que talvez a gente não consiga pagar nessa encarnação. Talvez a gente não consiga. Porque a gente não tem ideia do tamanho dessa dívida. A gente não faz a menor ideia disso. E é uma dívida grande. Parece que não, mas é uma dívida grande. Por que é uma dívida grande? Porque são momentos, são meses, são anos de dedicação, de atenção, de preocupação. E a gente cresceu e a gente esqueceu. Deu a impressão que a gente já cresceu grandão. Agora veja um exemplo interessante. Um exemplo interessante. Será que no nosso lar também as aeronaves chegam e saem também o tempo inteiro lá? Não. Porque diz que lá tem um movimento grande também de aeronaves, mas é menos barulho, né, que eles fazem, né? Mas também quer morar do lado do aeroporto, que é o quê, né? Bom, então a gente vai percebendo devagarzinho que a gente se perde no nosso dia a dia com relação a essa dívida de gratidão. A gente se perde com isso. E aí a gente passa a imaginar assim. A gente quando tem um pai com idade, a gente pensa que aconteceu assim. A gente não pensa formalmente, mas informalmente a gente pensa. Eu acho que eu cheguei na minha família, eu devia ter uns 20, 25 anos, eu caí lá de paraquedas. Quando eu cheguei lá, eu toquei a campainha. Já pensaram que se fosse assim, ó, tocou a campainha? Agora eu vou contar o melhor da história. Tocou a campainha, e aí a gente fala, o senhor é o fulano de tal? Sou eu mesmo, muito bem.
Então, bom, eu vim aqui, vou morar nessa casa, vou pertencer a essa família. E aí ele tira do bolso assim, faz de paraquedas, né? Tira do bolso assim uma lista de coisas. Bom, eu gosto de dormir pelo menos umas 14 horas por dia. Eu não gosto de brócolis, não gosto de verdura. Eu só uso calça da marca tal, roupas compradas em grife. Eu não gosto de roupas compradas no Brás, no Paris, nem em Santo Amaro. Aí começa com uma lista. E a gente lá escutando, né? O que a gente teria feito se ele tivesse acontecido isso? Fala assim, eu acho que você errou de casa, ou então não vou desistir. Dá para desistir? Dá para desistir. Aí você tem que me mandar para outra casa, tá? Desiste. Mas eles nascem pequenininhos. Eles só vão mostrar isso quando estão grandes. Aí eles nascem pequenininhos, põem assim, meu Deus, que alegria, nosso filhinho. Aí vai crescendo, que alegria, nosso filhinho. Ai, que alegria, nosso filhinho. Aí ele está com 19, 18, 19, 17, 18, 19. Aí ele tira a lista do bolso. Mas a gente já aprendeu a amar ele. Então não se incomoda que ele dorme 12, 14, 16 horas por dia. Não se incomoda que ele fica 12, 14, 16 horas no videogame. Não se incomoda que ele está assim, pouco se lixando para a escola. Não se incomoda com nada disso, porque a gente aprendeu a amar ele. Não foi isso? Aí ele inventa lá um negócio, todo dia inventa uma coisa nova na internet, o camarada fica milionário. Aí ele fica milionário. Ele fala, olha pai, agora eu já tenho minhas condições, agora eu vou ter minha casa, então você fica aí na sua casa, pode continuar aí na Vieira Portuense, que eu vou morar em Alphaville, que eu já comprei a minha casa. Não comprei não, porque agora é moderno, eu não compro, porque eu invisto meu dinheiro, eu aluguei a minha casa, e vou morar lá, tá certo? Se ficar aí, eu vou morar lá. Mas a gente já ama ele. Aí passa 2 meses, 6 meses, 1 ano, você liga para ele, pai, você não vai chamar o pai e a mãe para conhecer a sua casa? Eu estou tão ocupado, pai, eu já estou com uma viagem marcada, não sei para onde, espera mais um pouco. Aí você fica não sei quantos anos para conhecer a casa dele. Então é assim, mas a gente já aprendeu a amar porque ele veio pequenininho para casa. Se ele tivesse vindo grandão, a gente tinha devolvido. Mas como ele veio pequenininho, a gente já ama ele assim profundamente. Então, 2 vertentes. Nós quisemos chegar em 2 vertentes. Uma delas é a seguinte: o filhinho está lá com a vidinha dele, está tudo bem, e a gente está com a nossa vidinha aqui, às vezes está começando a apertar um pouquinho, às vezes as coisas estão um pouquinho diferentes, a gente perdeu a esposinha ou perdeu o maridinho, a gente está sozinho, mas a gente tem amor por ele, então a gente não se incomoda com as atitudes dele. Mas vai chegando uma hora que talvez a gente precise de alguém, não é? Então, como a gente ama bastante, muitas vezes a gente não se incomoda. Olha, eu cheguei à conclusão que é melhor eu pagar um lugar para você morar, porque aí você mora, as pessoas atendem você direitinho, troca sua roupa, dá banho em você, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso e aquilo. E como eu estou milionário mesmo, então eu ponho você lá e você vai viver bem lá, vai viver bem, que nem nessa clínica que eu fui. Estamos todo mundo vivendo bem, menos eu, que só foi um dia. Tomando leite gelado, comendo Pão murcho, aquele negocinho, torta fria. Oh, meu Deus do céu, torta fria. Nem na casa espírita eles dão um salgadinho frio pra gente. A gente vai comer um salgadinho lá, alguém esquenta o salgadinho, fala, meu Deus do céu, um salgadinho quentinho aqui. Aí o camarada paga lá uma fortuna para comer aquelas coisas tudo fria, aquela coisa gelada, aquele negócio, não é? Mas como a gente tem muito amor, então a gente aceita. Então, se nós estamos na condição de passivos, de paz, a gente enche o coração de muito amor e segue em frente. Nós fizemos a nossa parte, seguimos em frente. Se a gente está na condição ativa, a gente precisa construir amor para ver a melhor forma que a gente tem de manter um contato, um convívio. Olha, eu estou tentando achar um exemplo aqui na minha cabeça, talvez esse que eu achei não seja o mais próprio, tá bom? Mas vamos tentar ver se a gente consegue entender por esse exemplo que eu achei na minha cabeça agora. Para uma coisa ser boa e ser útil na nossa casa, ela tem que estar na nossa mão. Se ela estiver muito guardada, muito escondida, a gente esquece dela. É isso que acontece com vocês? Sim. Então a gente deixa a casa em ordem. Passa 10 anos, você vai lá cavocar num armário e você fala, meu Deus do céu, eu tinha esse negócio aqui, tinha esquecido. Olha, a gente acha uns negócios assim.
Então, para a gente estar próximo, a gente precisa estar bem próximo do nosso paizinho, da nossa mãezinha, para que a gente possa manter esse convívio. Sabe essa coisa? Se a gente põe ele longe, com o tempo, a gente vai esquecer que ele está lá. A gente vai esquecer. Então, bom, alguém vai ligar, vai falar assim, ele tem uma roupa de festa? Tem, pode trazer a roupa de festa? Aí você leva a roupa de festa, pra quê? Aí você chega lá, a roupa de festa, ternão dele, né? Ou a roupa de festa da mãe, põe a roupa bonita na mãe, por quê? Porque ela precisou ir embora, olha só. Então ela tem que estar próxima da gente, a gente que é filho, vamos fazer uma forcinha para ela não estar longe, para ela ficar perto, muito perto. Porque muito perto a gente consegue ter um convívio mais fácil. Se você pegar um livro de receita e guardar ele muito guardado, você nunca mais usa ele. Se você deixar ele em cima da mesa, abre lá, vamos fazer uma torta de chocolate feita com feijão que queimou. Olha só, aí você vai fazer a receita, já queimou o feijão, vai fazer o mousse de chocolate com aquele feijão queimado. Você sabe como que faz? Eu posso ensinar vocês, é fácil. Mas está na nossa mão, está fácil. Agora, se está lá guardado, você fala, vou jogar esse feijão fora, queimou. Então, a ideia é que a gente esteja próximo. Essa é a sugestão do Evangelho. Mas uma proximidade que possa ser útil, tanto para nós como para eles. Então, sabe aquele conceito que a gente recebeu quando a gente se casou? Tem sempre um amigo que fala assim, olha, vou te dar um conselho, hein? Da sogra, ela não pode morar muito perto, de forma a chegar a pé na sua casa, e também não pode morar muito longe, de forma a ela ter que vir para sua casa e ficar uma semana para compensar a viagem. Então você tem que ficar na metade do caminho. Mas com o papai e com a mamãe, nós temos que ficar mais perto. Mais perto. Acompanhar os passos mais de perto, sabe assim? Criar uma disciplina de vê-los semanalmente, diariamente, a cada 2 dias. Criar uma disciplina assim. Criar uma disposição de achar que ele tem alguma necessidade que a gente não está conseguindo imaginar. Um passeio, acompanhar a gente numa festa, sair e levar ele a algum mercado, fazer alguma compra. Mesmo que seja para ir na farmácia, comprar fralda. Também não adianta pôr dentro de carro e deixar ele como uma estátua, como se não fosse ninguém. Não é mesmo? Está morando junto com você na mesma casa, mas quem é? Passa lá e ignora. Não Está sabe. comendo, não oferece, ninguém. Então, aí é próximo. Mas esse é o amor. Se ele está dentro de casa e a gente tem amor, a gente fica mexendo com ele, sei lá, até provocando ele, deixa ele nervoso para o sangue dele esquentar. Agora o sangue dele está quente. Aí isso é bom, porque está circulando bem o sangue dele, está livre de infarto. Então, a gente vai criando esse elo. Essa é a importância que nós precisamos dar para as pessoas que nós temos uma dívida quase impagável. Então, pode ser difícil no começo, porque às vezes a gente criou lá uma forma de separação, motivo. A mãe fez uma coisa que nós não gostamos, nós fizemos uma coisa que a mãe não gostou, e pela nossa própria ignorância, né? Pela nossa própria ignorância, a gente acabou se afastando. Mas a gente precisa rever os conceitos, porque nós estamos num entendimento cristão. E o entendimento cristão fala assim, passa por cima disso. Levanta a bandeirinha branca, sabe? Levanta a bandeirinha branca e segue em frente. Não gostou, foi desagradável, tudo bem, mas segue em frente. Segue em frente. Continua ajudando, amparando, fazendo a sua parte. Então, cria uma disciplina de uma visita constante, cria uma disciplina de uma ligação constante, de um recadinho constante. Cria uma disciplina assim. E aí você vai estar com ela bem próxima e com ele bem próximo. Essa é a piedade filial que nós precisamos estar, porque, veja, os tempos mudam. Antigamente ninguém falava de levar pai e mãe para internar em algum lugar. A gente não tinha nem ideia disso. Antigamente não tinha ideia. Às vezes tinha um vô na nossa casa lá que ele morria em casa. Os meus sogros, não era assim, meu avô, meus avós foram vindo, morando em casa, morando na minha casa e foram tudo embora. Graças a Deus também meu paizinho também, nos últimos anos, também foi na minha casa, foi embora dentro da minha casa.
Até foi um problema, porque minha filha começou a namorar, e aí o meu menino pequeno, quando o namorado dela sentava no sofá que ele sentava, falava assim, olha, desculpe, eu sei que você não liga, não tem nada com isso, mas esse aí era o lugar do meu avô, viu? Mas o meu avô já morreu. Aí o camarada levantava na hora, assim. Mas aproximar, trazer mais próximo, ter mais próximo. É uma tarefa que pode não ser muito fácil para algumas pessoas, porque a gente sabe na casa espírita que nós não estamos aqui pela primeira vez, não é mesmo? E às vezes a gente tem um probleminha lá que não vem nem dessa vida, vem de outra, né? Mas se a gente fizer bem feita a nossa parte, nós só temos a ganhar. Só temos a ganhar. Foi a parte bem feita. E agora vem um convite final. Vem um convite final. Porque nós estamos falando de filho com pai, né? Mas agora o convite é do genro e da nora. O genro e a nora precisam colaborar um pouquinho também. Porque às vezes ela não gosta muito da sogra. Às vezes não gosta muito do sogro. E aí o que ela faz? Faz o seu marido, a esposinha, se afastar dele. Então tem que vir o trabalho dela, de amor. Olha, seu paizinho, sua mãezinha são sagrados. Eu posso não gostar deles, mas eles são seu pai, eu sou mãe, então tem que engolir eles. Não é? Eu tive um problema grave com meu pai, nem devia falar isso, né? Mas eu não aceitava de jeito nenhum a cerveja que ele tomava. Aí um dia eu conversei com um amigo que tinha mais de 70 anos, e ele falou assim, escuta, quantos anos seu pai tem? Meu pai tem quase a sua idade. Ele falou, você quer corrigir seu pai agora com 70 anos? Eu falei, corrigir como? Ele falou, não, você não quer que ele bebe cerveja, você quer corrigir ele, né? Você acha que ele vai corrigir com 70 anos? Você acha que você vai corrigir ele com 70 anos? Então eu vou te dar um conselho, viu? Quando você chamar ele na sua casa, compra lá 2, 3 cervejas para ele, deixa na geladeira e aceita e tá tudo bem, é isso. Se ele não se corrigir, não tem problema nenhum, você não vai ser a pessoa que vai corrigir ele, que tem que se corrigir sozinho e acabou. Porque todo mundo tem defeito e você também tem. E desde criança você tem, e ele deve ter alguma coisa na mente dele que ele também não gosta de você. De alguma coisa que você aprontava e apronta e que ele também acha ruim e acha chato. Aí eu comecei a fazer isso, aí ia buscar ele para almoçar, então tinha cerveja na geladeira e tal. Eu sei que o cara foi gostando tanto, que ele veio morar na minha casa. Olha só. Mas salvou a minha vida. Porque se ele tivesse falecido sozinho, ele teria ficado aborrecido, né? Mas, puxa, não conseguia ficar os últimos momentos com meu pai, a última semana, o último mês, o último ano. Ficou uns 3 anos em casa. Então, a gente precisa ter essa disposição. Não vamos corrigir o nosso familiar idoso, não vamos corrigir. Aceita um pouquinho o jeitinho dele. Ele veio morar em casa, não tinha nem onde morar, e minha esposa falou assim, ó, seu pai vai vir, né? Não tem problema, pode vir, não tem problema. Mas eu só queria fazer uma pergunta. Aonde que ele vai dormir? Eu falei, eu não tinha pensado nisso. Aí quando chegou lá, ele encontrou um sofazão lá, ele falou assim, olha, vou ficar por aqui mesmo nesse sofá. E ele começou a dormir no sofá na sala. Aí ele fez a casa dele, o sofá da sala. Como a mulher ia passar, limpar, ela falou, aqui não, aqui é a minha área, hein? Essas coisas aqui é tudo minha que está aqui, eu mesmo já limpei, está tudo em ordem, ninguém mexe aqui não. Escuta, pai, olha, faz 4 dias que você não toma banho. Isso é problema meu. Mas era um amor com os netos, assim, sabe? O menino ia fazer aniversário em julho. Quando era em fevereiro, eu já queria ir com a minha esposa nas Casas Bahia comprar o presente do menino. Olha só. Aí eu comprava um jipe desse tamanho. Não dava nem para andar dentro de casa, porque não cabia, o jipe não andava. Tinha que andar com ele no meio da rua, porque não cabia andar com aquele jipe dentro de casa. Meu Deus do céu. Aí eu pensei, imagine se eu tivesse perdido isso. Imagine se eu tivesse perdido isso. Não é? Então, passei a me incomodar com os banhos dele, tá certo? Ah, tudo bem, tudo certo. E ele foi embora dentro de casa e eu fiquei muito feliz de ter conseguido ajudá-lo, de estar com ele. Chegava à noite, batia um papinho de 5 minutos com ele no sofá, 10 minutos. Ele via as coisas dele lá, os futebol, as coisas dele, conversava com os meninos, fazia as coisas com os meninos lá, combinava coisas com os meninos. Então, tudo certo, tudo bem. Dormia no sofá. Ele está preocupado em dormir na cama dele, não estava nada, queria dormir em qualquer lugar, ele queria participar do negócio lá da confusão, era isso que ele queria.
Então, pensemos nisso. Acima de tudo, pensemos em Jesus. Tenhamos amor uns pelos outros, porque como é que a gente pode amar lá fora se a gente não ama aqui dentro? Como é que a gente pode amar os nossos semelhantes se a gente tem dificuldade de amar até os nossos familiares? Como que a gente pode? E Jesus não manda a gente amar até a humanidade? Não. Veja bem. Então, façamos um esforcinho para buscarmos construir esse amor já dentro de casa. Porque com isso, obviamente, nós vamos estar em condições extremamente favoráveis e isso vai nos favorecer muito, porque é muito gostoso a gente estar com a consciência absolutamente tranquila com relação àqueles que nós temos uma dívida que é desse tamanho, né, que a gente nem sabe oferir qual que é direito à dívida, né? Então, façamos isso e sejamos felizes. Muito bem. Vou fazer uma poesia para minha mãe. Minha mãe também faleceu. 1988. Puxa vida. Nem tive tempo de fazer nada, né? De levar ela para casa, brigar com ela, nada disso. Não pude fazer quase nada. Eu tinha 20 e poucos anos, meu Deus do céu. Agradeço, Senhor, o mundo em verde e flor que nos fizeste, a terra, o lar de luz que se equilibra em pleno lar celeste. Agradeço a esperança que me acalenta, o ser, a bênção de servir e o dom de compreender. Agradeço a amizade em que meu coração se renova e se ufana, toda vez que se alegra ou se refaz, no entendimento da ternura humana. Agradeço a lição do sofrimento no cadinho da prova em que me exaltas, entregando-me a dor por auxílio divino e apagando em silêncio as minhas próprias faltas. Agradeço a alvorada, o sol que me sustenta e acaricia a noite, que me acalma o pensamento e o pão de cada dia. Entretanto, Senhor, mais do que tudo, agradeço-te em prece enternecida o regaço materno que me trouxe para a glória da vida. Em tudo, em todo tempo e em toda parte. Se bendito, Senhor, pela santa mãezinha que me deste, meu tesouro de amor. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, não perca as esperanças. A Federação tem expositores sensacionais e no próximo, com certeza, vocês vão ser muito mais edificados, muito mais conhecedores das coisas maiores da vida. Porque como não tinha outra pessoa, fui eu mesmo que fui obrigado a vir, tenha um pouquinho de paciência, tá bom? Eu trouxe 3 livrinhos aqui para entregar a vocês de forma... Posso entregar esses livrinhos, Rui? Pode? Eu trouxe esses 3 livrinhos e é pra gente... Como é que eu posso dizer?